Gostaria de convidar o professor universitário da Universidade Federal da Bahia e palestrante desta audiência pública, doutor Harrison Leite. Gostaria de convidar, representando a OAB, subseção de Feira de Santana, o doutor Átila Leite dos Santos, filho do nosso colega vereador Edivaldo Lima e presidente dessa comissão. Seja bem-vindo, Átila. Senhoras e senhores, dando início à nossa sessão, neste momento, concedo a palavra ao palestrante dessa sessão, doutor Harrison Leite, pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Josivaldo Santana, excelentíssimo senhor prefeito de Santa Bárbara, Ed Frâncio, presidente da Câmara, Marcos Lima, que salvo engano ainda não chegou, demais vereadores, representantes de diversas instituições, toda a população aqui presente, um bom dia a todos vocês. Eu começo parabenizando esta casa por este evento dos 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. É que não tem como fazer política no Brasil sem falar de gasto público. Para fazer política, ninguém consegue se eleger dizendo: eu vou fazer um plano que vai restringir algum gasto, eu vou reduzir algum gasto em algum setor, porque toda política pública se faz com gasto. O Estado, para dar um passo, ele precisa ter um gasto autorizado no orçamento. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é uma grande irresponsabilidade com os gastos públicos. E eu não vejo nenhuma Câmara de Vereadores ou mais, nenhuma Assembleia Legislativa, ou até mesmo o nosso Congresso Nacional, celebrar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Talvez porque os vereadores e os deputados se apeguem muito a uma função, que é a função de legislar. O que é que deputado pensa? Minha função é legislar. O que é que vereador pensa? Minha função é legislar. Só que o artigo 30 da Constituição, que trata das funções do Legislativo, ele é muito restritivo sobre o que a gente pode legislar. E se eu pudesse dizer, uma das maiores atribuições do Legislativo é, além de legislar, fiscalizar. E essa função de fiscalizar é uma função que a Constituição não deu a mais ninguém. Ela disse, olha, existem 3 tipos de fiscalização, ou 3 tipos de controle que eu quero que haja, que seja feito. Existe um controle interno, que é das controladorias dos municípios e das câmaras. Existe um controle da população, mas existe um controle chamado externo. O controle mais importante é o controle que pode caçar contas de prefeito. É o controle que pode julgar o prefeito, que é o controle feito pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem um controle tamanho, que diz o artigo 49 da Constituição, que este poder é o poder de julgar as contas do Executivo. E quando fala julgar, nem mesmo o Judiciário poderá julgar essas contas, porque só o Legislativo tem esse poder. Por isso que eu começo enaltecendo essa reunião, dizendo, vocês estão hoje fazendo os 25 anos da lei, que é o conjunto de normas que eles permitem controlar as contas públicas, fiscalizar as contas públicas e julgar as contas públicas. Esta é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes desta lei, a gente era no Brasil meio que sem controle. Antes desta lei, a gente não tinha parâmetro de endividamento público, parâmetro de gastos com pessoal, parâmetro de restos a pagar, parâmetro de quase nada. Eram poucas as normas existentes. E lá nos anos 2000, para controlar o orçamento do Brasil, a gente criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei traz normas sobre transparência, gastos com pessoal, planejamento, endividamento público e diversos aspectos que organizam a vida da população. E parece ser chato um pouco falar sobre isso, mas isso é muito importante, porque gastar demais é comprometer no presente o dinheiro da geração futura, porque você tem que tomar um empréstimo hoje, que será pago pela próxima geração, com gastos hoje, que a próxima geração, se esses gastos não forem feitos em infraestrutura, pagará por um gasto de custeio que não deu em nada na mudança da vida das pessoas. Por isso que a lei de responsabilidade fala, meu amigo, toda lei de diretrizes orçamentárias tem que tratar de equilíbrio das contas. Igual o dever de casa de Dona Maria e seu João, só pode gastar o tanto que arrecada.
Só que, infelizmente, a gente vive um Brasil que é deficitário, nobres vereadores. Desde 2013, nós não temos mais um orçamento superavitário nesse país. A gente todo ano gasta mais do que arrecada, gasta mais do que arrecada, gasta mais do que arrecada. E o que acontece? Elevamos os nossos juros aos patamares de 15% ao ano. É uma pergunta básica que eu faço para os senhores. É possível um Estado pagar 15% de juros por ano para tomar dinheiro emprestado para praticar políticas públicas que não são políticas com infraestrutura, não são políticas com investimento, são políticas na Previdência, mais de 400 bilhões de déficit por ano, são políticas no setor de pessoal e políticas em diversas outras óticas. Por isso que falar de responsabilidade fiscal dentro do Poder Legislativo é algo raro. É algo que merece louvar a iniciativa desta Câmara, porque o que nós mais gostamos de fazer é gastos. O que a gente gosta, gastos, gastos. E que as próximas gerações arquem com as consequências dos meus gastos. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal veio dar um alerta. Olhe, prefeito, você tem que exercer toda a competência da Constituição. Cobre seu IPTU, cobre seu ITBI, cobre tudo. Não venha me pedir dinheiro, Estado e União. Você, prefeitura, se você não cobrar tudo, isso está no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá diz no artigo 14, não dê benefício fiscal, não dê isenção, não dê anistia, não dê nada, reduzindo a receita, se você não tiver uma prova de que essa redução será compensada por outro tipo de receita. Lá no artigo 36 fala, não tome empréstimo, não faça endividamento, se esse endividamento não tiver uma relação com investimento, com infraestrutura e não com gastos de qualquer sorte. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um marco na mudança da vida das pessoas. Sabe por quê, meus amigos? Porque um Estado que gasta mais do que arrecada, ele coloca para os próximos anos o pagamento deste empréstimo. E os nossos filhos pagarão por um empréstimo que não resultou em melhoria social. Só em gasto de curto prazo para fazer política muito mais eleitoreira do que uma política de planejamento do nosso país. E veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e coloca um afunilamento. Ela coloca, olha, todo gasto para ser realizado, absolutamente todo gasto, tem que observar 3 grandes leis. O Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Essas 3 leis têm que estar casadas com a Constituição, que diz todo gasto tem que proteger a dignidade da pessoa humana. Todo gasto tem que proteger a redução da pobreza, redução da marginalidade, redução da desigualdade social. Por isso, nobres vereadores que estão aqui, toda a população de Feira de Santana, todo gasto que não reduz a desigualdade, que não protege o menos favorecido, é um gasto inconstitucional e não é compatível com a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é a lei da mudança, é a lei que todo vereador tem que colocar debaixo do braço, dizendo, não aceito, prefeito, um gasto que não seja essencial, um gasto que não seja planejado, até porque o Brasil é um dos piores países em termos de números para a gente fazer gasto. Eu pergunto aos senhores, como é que eu vou fazer um plano de 4 anos, se eu não tenho indicadores, se eu não tenho estatísticas, se eu não tenho um cadastro, se eu não tenho um planejamento real, quantas pessoas estão no Bolsa Família, quantas saem, eu gasto quanto? Como é que estou melhorando a vida das pessoas se eu não tenho pesquisa, se eu não tenho cadastro, se não tenho nada? A gente vai jogando dinheiro e a população presente sente aparentemente um benefício econômico quando tem gasto público, mas há um custo de 1 trilhão de juros que o Brasil pagou em 2024. Sabe quanto é o orçamento da educação? Menos de 200 bilhões. Orçamento da saúde, 250 bilhões. Pagamento de juros, 1 trilhão de reais. E por que o Brasil paga 1 trilhão? Porque a gente não tem responsabilidade fiscal. Toda medida é aumenta gasto, aumenta gasto, aumenta gasto. Fizemos o teto de gastos, o teto já rompeu. Fizemos o regime de sustentabilidade fiscal, já temos mais de 20 despesas fora do teto de gastos. Até os precatórios agora saíram do teto de gastos, 70 bilhões fora do teto de gastos. E onde é que a gente para? No curto prazo a economia dá uma melhorada, mas no longo prazo um endividamento, quase de 80% da dívida geral bruta do orçamento. E quem vai pagar? 15% de juros. Eu faço a pergunta para qualquer investidor que está aqui. Se você tivesse 10 milhões no banco, e você chega para o doutor Átila e fala, doutor Átila, eu tenho 10 milhões e eu quero produzir copos. O que é que eu vou fazer com esses 10 milhões? Eu quero comprar matéria-prima, contratar gente, comprar uma área, 10 milhões. Átila pode lhe dar um conselho bem simplista.
bota no banco, 15% de 10 milhões, dá 1,5 milhão limpinho, sem dor de cabeça. Não vá fazer investimento, porque o juro é muito mais rentável do que correr o risco da atividade econômica. Então estamos caminhando para uma irresponsabilidade, em que vale muito mais a pena ser rentista, vale muito mais a pena estar só ao lado do Estado, do que ao lado do investidor, que joga seu dinheiro no risco, porque não se sabe o custo que nós teremos com o pagamento de juros neste país. Por isso que eu encerro minhas palavras, parabenizando esta Câmara, parabenizando cada vereador, e dizer que o papel de vocês é legislar, é sim, mas sobretudo, repito, a Constituição lhe deu um papel de controlar as contas públicas, que nenhum juiz do mundo pode mudar uma decisão que essa Câmara toma em relação às contas anuais de qualquer prefeito. O Tribunal de Contas só dá um parecer que é meramente opinativo. E ainda que o parecer do Tribunal de Contas seja aprova as contas, o vereador pode dizer, a conta foi aprovada de um modo meramente formal. Bateu 25% da educação meramente formal, mas as escolas estão acabadas, o ensino não está estruturado. Nós, vereadores, temos o poder de controlar as contas e a economia do nosso país. Mas, infelizmente, a gente gosta muito de gasto. E essa Câmara, quando atrai um tema como esse, é dizendo, quero trazer responsabilidade para o gasto público. E para terminar, existe uma frase de Milton Friedman que eu acho interessante, que envolve gastos, que envolve dinheiro. Existem 4 formas de você gastar o dinheiro. Uma coisa é gastar o seu dinheiro com você. Outra coisa é gastar o dinheiro seu com o outro. Outra coisa é gastar o dinheiro dos outros com você. E a outra é gastar o dinheiro dos outros com os outros. Gastar o seu dinheiro com você, você vê quão mesquinho ou quão generoso você é. Ou gastar o seu dinheiro com o outro. Tem gente que toma um uísque de R$1.000 e acha que pagando o salário mínimo de 1.500 está cumprindo todos os direitos trabalhistas de alguém. Gastar o dinheiro seu com outro mostra o coração generoso que você tem. Que gasta consigo quase tudo, mas com o próximo quase nada. Mas na área pública entra as outras 2 áreas, que é gastar o dinheiro dos outros com você. Como é que nós, vereadores, estamos gastando o orçamento público com a gente? Ou gastar o dinheiro dos outros com os outros? Como nós, vereadores, estamos gastando 3,5 bilhões do orçamento de Feira de Santana com a população? Quais são as prioridades? Quais são os gastos essenciais? É para isso que existe a Câmara de Vereadores, para aprovar a lei orçamentária, mas não apenas aprová-la, para julgar e fiscalizar o gasto público. Parabéns a essa Câmara por este encontro tão memorável. Boa tarde, bom dia.